E aí pessoal, tudo bom? Espero que todos estejam muito bem, se cuidando, hein? Se liga, seguinte, grandes navegações, tem dúvida? Quer saber um pouco sobre? Então se liga que hoje tem um vídeo bacana explicando o que é grandes navegações, como que ocorreu, o contexto histórico e qual a importância dele para a nossa história aqui no Brasil, tá ok? Grandes navegações hoje aqui no canal. Bora lá! 27 de março de 2015. Expansão marítima e comercial europeia. Pessoal, bem-vindo aí ao capítulo 3, ok? Grandes navegações, um capítulo muito bacana de se estudar em história, hein? Se você chegou nele, ó, aproveita. Por quê? Porque para entender um pouco sobre as grandes navegações, eu tenho que também compreender o contexto do capítulo 1 e capítulo 2, que foi o Renascimento, lembra lá do Renascimento comercial, urbano, artístico na Europa, e também a formação dos Estados Nacionais modernos. Com a base nesses dois capítulos, você vai entender muito bem o que foi as grandes navegações. Então me explica, professor, vamos lá, vamos entender um pouquinho o que foi essas grandes navegações, a expansão marítima. Como o próprio nome já diz, eu vou expandir o meu comércio, eu vou expandir minha rota marítima. De que forma? Eu tenho que fazer um único recorte aqui. Dentro do renascimento cultural, comercial, artístico, eu vou ter ali o desenvolvimento da burguesia, do comércio. Ótimo, bacana, ok. Isso aí lá no capítulo 1 eu compreendi. Eu tenho vários artistas pintando, desenhando, esculpindo. Lógico que estão sendo patrocinados pela burguesia, pela nobreza, pela igreja. Tá ok. No capítulo 2, vocês observaram também que muitos desses territórios lá na Europa começaram a se formar como Estados Nacionais modernos. Significa que agora o poder vai estar centralizado no rei. O rei vai ter muito poder, porque tanto a burguesia como a nobreza vão dar esse poder ao rei. Vão sustentar esse poder ao rei. Tá ok. Esse rei eu vou conhecer o rei absolutista, que ele vai ter o poder político todo nas mãos. Entendo também que esse mesmo rei, quando ele desenvolve a economia, ele apoia lá o comércio, ele vai entender que o Estado, que é do próprio rei, ele vai querer participar, ele vai querer ter lucros no comércio. Então eu entendo também esse mercantilismo. Ótimo, entendi agora o Renascimento e a formação dos Estados Nacionais modernos. E dentro dessa formação do Estado Nacional Moderno, eu tenho que entender o seguinte, eu vou até linkar aqui, ó. Eu tenho a formação de fronteiras, uma língua comum, costumes e uma moeda unificada para poder favorecer a burguesia. Que dentro daquele comércio eu tenho que comercializar com aquela moeda, principalmente com a carinha lá do rei. Ok. O capítulo 3 das grandes navegações dessa expansão marítima vai dialogar justamente com essa questão. Me explica? Vou te explicar agora.
Quando eu saio da Europa, quando eu tenho essa visão de mundo da Europa, no século XV eu não entendo que exista a América. Eu não vou comercializar ali com os americanos, assim que eu posso dizer. Por quê? Porque eu tenho que entender que dentro daquele século XV eu tenho uma construção forte ainda da igreja, que cria um misticismo, que eu não posso navegar pelo Oceano Atlântico, porque ele vai ter uma barreira que eu vou cair no abismo. Eu ainda entendo, dentro dessa verdade, desse dogma da igreja, que a Terra é plana. Então eu não posso navegar que eu vou cair em um abismo, que existem monstros nos mares. Ótimo. De outro lado, eu tenho a ciência que começa a contestar. Então, como que acontece essa expansão marítima? Por que ela vai desenvolver? Eu tenho um fator muito importante que eu não posso deixar de compreender, que é o ano de 1453, que é a tomada, a invasão de Constantinopla pelos turcos otomanos. Então a Constantinopla, que era o finalzinho lá daquele Império Romano Oriental, vai cair. O ocidental você entendeu que caiu lá em 476. Agora, 1453, cai o Império Romano Oriental. Ok, Constantinopla foi invadido. Significa que a rota que eu tenho pelo mar Mediterrâneo foi bloqueado. Eu preciso encontrar uma outra alternativa. Então a minha visão do mar Mediterrâneo fica de lado e eu vou passar a explorar o Oceano Atlântico. E nesse Oceano Atlântico, eu vou ter várias rotas aqui. Primeiro, eu vou tentar circunnavegar a África, o continente africano, ou eu vou navegar a oeste. E é aí que eu vou descobrir novos territórios. Eu vou ter em Colombo aqui, que vai acreditar ter chegado na China. Depois vai ter mais navegadores que vão dizer que descobriram novos continentes, novos países, novos territórios, mas na verdade eles já sabiam muito bem que havia terra naquele local. E não foi descoberto nada, na verdade vai ser invadido, vai ser tomado. Então essa expansão marítima, depois lá da invasão de Constantinopla, nós vamos ter um eixo saindo do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. E agora essa expansão ela vai se dar, lógico, em busca de quê? De especiarias, de produtos simples, também de ouro, prata, tudo para favorecer o comércio na Europa. Então a Europa, que é o centro ali, principalmente os países que já têm a sua formação dos Estados Nacionais modernos mais desenvolvido, é o que irão sair primeiro à frente nessa corrida dessa expansão. Por isso que eu fiz um paralelo até na abertura aí da introdução do vídeo, com a corrida espacial, com a descoberta aí, com a invasão na América, dos primeiros contatos com os povos indígenas com Cristóvão Colombo, que vocês observaram. Então, os primeiros países, os primeiros estados modernos a se lançar nessa expedição, nessa expansão marítima, vai ser quem? Justamente aqueles que se formaram primeiro como Estado Nacional Moderno. Portugal, Espanha, Inglaterra, França. Por quê? Porque eu vou ter uma unificação do poder político na figura do rei. O rei vai ter poder de mandar, de dar a ordem, de patrocinar, de financiar essas expedições. É igual você entender hoje a corrida espacial. Se eu tenho uma exploração para a Lua, para Marte, assim como aconteceu na Guerra Fria, na disputa ali entre a União Soviética e os Estados Unidos, o que acontece naquele contexto? Os dois principais polos, as potências, vão ter uma disputa, uma corrida espacial. Significa que são os dois mais poderosos. Lógico que hoje a gente entende ainda que os países bem desenvolvidos economicamente financiam corridas espaciais para quê? Para explorar Marte, para a Lua. Hoje eu tenho a China apoiando, a Rússia, os Estados Unidos. O Brasil pouco ali, mas tem a base do Maranhão. Ok, pessoal, então as grandes navegações não tem segredo. É você entender que agora nós vamos sair daquele eixo de Europa do século XV para poder discutir colônias, metrópoles. É uma visão de mundo mais amplo. Lógico, para entender a América eu tenho que entender também que havia povos naquele continente. Tanto na América do Norte, Central e do Sul. Ok? E tirar aquela visão que são povos inferiores, tá ok? Então agora, graças às nossas grandes navegações, nós vamos ter os primeiros contatos entre europeu e indígenas da América. Tá ok? Tá aí a nossa abertura do capítulo 3, grandes navegações. Espero que essa introdução tenha sido útil, bacana. E com a leitura que vocês vão ter aí da página 34 até a 45, vai dar um suporte bacana para entender um pouquinho mais a expansão marítima. Então, bora estudar, bora ler e compreender ainda mais essas grandes navegações. Valeu, pessoal. Qualquer coisa,
dúvidas, deixe já aí no comentário, que a gente vai tentar responder questão por questão, tá ok? Obrigado, bons estudos, foco aí pessoal, foco!